Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos falando anatomia do antebral, músculos do antebraço, em especial o túnel do carpo. Primeira informação é o conceito. O que é o túnel do carpo? O túnel do carpo constitui um anel ósseo-ligamentar ao nível do punho, constituído maioritariamente por limites ósseos, que nós vamos ver aqui, o amato e o trapézio, que são os dois ossos que vão formar, e superiormente nós vamos ter o ligamento transverso do carpo, ou muito também usual, muito nominado como retináculo dos flexores. Essa junção entre os dois ossos e o nosso retináculo, ele forma um túnel, que nós vamos ver os elementos que vão transitar por esse túnel. Então aqui vocês estão vendo o formato desse túnel, aqui vocês têm mais ou menos uma ideia do tamanho do túnel, que é mais ou menos de 10 milímetros. Aqui vocês vão ter o retináculo dos flexores, aqui vocês vão ter o amato, o âmulo do amato, aqui vocês vão ter o tubérculo do trapézio, o captato e o trapezoide formando o assoalho desse túnel, e o ligamento transverso do carpo, ou o retináculo dos flexores, ele forma esse túnel para passagem, serve como um espaço para transitar estruturas musculares e tendinosas. Então, o retináculo dos flexores, que prende lateralmente ao osso escafoide e ao trapézio, ele basicamente vai servir para manter os tendões nessas estruturas e nessas posições. Esta é a relevância do nosso túnel do carpo, para manter os tendões e as estruturas transitando nessa posição anatômica. Por isso eu vou prender ele por esse retináculo dos flexores, que estão fixos em estruturas ósseas. Aqui mais uma imagem mostrando o retináculo dos flexores, e aqui a entrada do túnel do carpo. Inferiormente eu vou ter as estruturas ósseas, lateralmente eu vou ter o trapézio e o pisiforme e o amato aqui, que formam a parte superior, onde vai estar fixo o nosso retináculo dos músculos flexores. Nesta imagem nós podemos realçar e mostrar o que eu tenho transitando, qual é o conteúdo desse túnel do carpo. Então eu vou ter 4 tendões dos flexores superficiais dos dedos, ó. Vocês estão vendo 4 tendões. Eu vou ter 4 tendões dos flexores profundos dos dedos. Eu vou ter um flexor, um tendão do nosso flexor longo do polegar, que vocês estão vendo aqui. Eu vou ter membrana sinovial, que estão revestindo essas estruturas, e um elemento nervoso, que é uma estrutura nervosa, que é o nosso nervo mediano, que é um dos nervos do plexo braquial. Ele vai transitar entre os tendões dos flexores superficiais e o flexor longo do polegar. Então este é o conteúdo que transita dentro dessa estrutura denominada túnel do carpo. Aqui vocês estão vendo a bainha sinovial, aquilo que nós falávamos anteriormente, que reveste essas estruturas tendinosas, também transita por esta estrutura inferior ao retináculo dos músculos flexores, essa bainha sinovial. Aqui vocês estão vendo uma imagem ampliada, mostrando novamente, então, dentro do túnel do carpo, que é o assunto desta aula, eu estou vendo os tendões dos flexores, os tendões profundo dos dedos, eu estou vendo o flexor longo do polegar, estou vendo o nervo mediano. O nervo mediano, ele tem uma característica importante. O nervo mediano é o nervo sensitivo mais importante da mão. Por que ele é o nervo mais sensitivo da mão? Porque ele inerva a pele do polegar, como vocês estão vendo nesta imagem, os dedos indicadores, o médio e uma parte lateral do dedo anular. Então, a parte de sensibilidade desses 3 dedos e meio é
pelo nervo mediano. O nervo mediano também vai inervar os músculos da região tenar, que são responsáveis pela oposição do polegar e aos outros dedos. E uma outra característica interessante do nervo mediano, quando ele cruza inferiormente por esse retináculo dos flexores, ele entra na mão passando por esse túnel e ele se divide num ramo recorrente, que vocês estão visualizando aqui, ó, o ramo recorrente do nosso nervo mediano e os nervos digitais, que são derivações, que são ramificações do nervo mediano. Ao cruzar o nosso túnel do carpo, o nervo mediano ele deriva o nervo recorrente e os nervos digitais. Mas observa que ele está transitando inferiormente pelo túnel do carpo. E nós vamos ter uma lesão muito comum, que é a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo é uma neuropatia resultante da compressão deste nervo, que é o nervo mediano, no canal do carpo. Aqui vocês estão visualizando uma imagem simbolizando o túnel do carpo normal, e aqui vocês estão vendo a compreensão do nervo mediano do túnel do carpo. Isto vai provocar uma neuropatia, que é muito característica da síndrome do túnel do carpo. Nesta imagem vocês também vão esboçar e vão mostrar aqui uma imagem, aqui o ligamento transverso do carpo, ou o retináculo dos flexores, ele está simbolizando essa irritação, essa compreensão do nervo mediano, que é característico da síndrome do túnel do carpo. Aqui mostrando uma nova imagem para mostrar qualquer situação que aumente a pressão dentro desse canal provoca uma compressão da estrutura do nervo mediano, provocando sim a síndrome do túnel do carpo. Então qualquer aumento dessa estrutura que nós vimos antes com os limites ósseos e o limite superior por esse ligamento transverso ou retináculo dos flexores vai provocar uma compressão do nervo mediano. Vocês estão vendo a compressão do nervo mediano, né? E muitas vezes, como última situação, depois de tentar muita fisioterapia, muito tratamento, a gente pode fazer um tratamento um pouco mais agressivo, mas de certa forma com bons resultados, que é o corte desse ligamento transverso do carpo. A síndrome do túnel do carpo é muito comum, especialmente em mulheres de 30 a 50 anos. Ela pode afetar uma ou às vezes ambas as mãos. E o que nós fizemos? A gente vai fazer um corte cortando esse ligamento carpal transverso, ou o outro nome que ele tem, que é o retináculo dos flexores. Aqui nós vamos mostrar um vídeo. The carpal tunnel is a tight, narrow, C-shaped passageway in the wrist that is made up of tiny bones and ligaments. Some of the tendons and nerves that control movement of the fingers pass through the carpal tunnel into the hand. These tendons are covered with a fluid-filled sheath that helps them glide smoothly during movement. During repetitive hand motions, like typing, the tendons become irritated, causing swelling and inflammation within the sheath. Because the carpal tunnel is made of bones and ligaments, it cannot expand to accommodate the swelling. This causes the nerves of the hand to become pinched or compressed, resulting in pain or numbness in the fingers. Que pode ser tanto sensitiva ou perda de força. Muito bem, esta é a bibliografia que foi utilizada para a realização desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender e a compreender o que é o túnel do carpo, qual é a síndrome do túnel do carpo, qual é o nervo que é comprometido nessa neuropatia, né? Esperamos ter elucidado essas dúvidas de vocês. Estamos preparando novas aulas que em breve estarão sendo divulgadas. O nosso muito obrigado e até uma próxima aula.